E aí, galera, depois de sorteio acontecer na Copa do Brasil, vocês viram, né? O Ceará, no sorteio, vai enfrentar a equipe do CRB. O adversário vai jogar a primeira em casa e a segunda o Ceará vai jogar no Castelão, ou seja, decide diante da sua torcida a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Olhando aquele outro pote, você fica com uma sensação, olhando para um lado, positiva, porque havia times mais fortes, adversários mais complicados para o Ceará enfrentar, inclusive da Série A do Campeonato Brasileiro. Olhando por outro lado, dava para ter conseguido enfrentar um adversário tecnicamente mais fraco, com uma divisão inferior que o Ceará, com um momento também inferior em relação a bons resultados na temporada do que a equipe do CRB, que é o adversário do Ceará. No final das contas ficou no meio termo. O Ceará, entendo, enfrenta uma equipe que está na mesma divisão e, portanto, tem uma qualidade técnica parecida, mas eu acredito, vi o CRB jogar algumas partidas nessa temporada, que o time do Ceará é melhor que o time do CRB, embora o Ceará tenha ficado atrás dele na Copa do Nordeste. Muita vacilada, né, do Ceará. O Ceará para ter sido o primeiro do grupo, porque ele perde 4 pontos muito bobos em casa contra o ABC e contra o Altos. Se tivesse conseguido essas 2 vitórias, teria sido o primeiro do grupo e não o 4º colocado do grupo. Olha que situação, olha que diferença. Mas o Ceará acabou terminando a Copa do Nordeste na 4ª posição, enfrentou o Sport e aí acabou acontecendo, como todos nós vimos, né, a eliminação na Arena de Pernambuco. Mas o CRB terminou à frente do Ceará, muito por erros do Ceará, talvez o foco muito mais no Campeonato Cearense, embora tenha jogado aquelas partidas com o time principal, tenham levado o Ceará a terminar numa colocação inferior à do Clube de Regatas Brasil. No geral, o time do Ceará é melhor. É claro que são só 2 partidas e a gente não sabe se elas vão determinar aquilo que a gente pode ver de qualidade técnica das 2 equipes. Vai depender de como vão ser os jogos, vai depender de como estará o Ceará. Eu também tenho que levar em consideração o CRB na Série B do Campeonato Brasileiro, como é que vão ser essas partidas, o que a gente pode ver daquele momento, quem vai estar vindo de uma partida difícil na Série B, quem vai estar indo para uma partida importante dentro da competição. Então, todas essas questões precisarão ser levadas em consideração. No geral, eu digo que o Ceará é favorito para conseguir a classificação, mas é um favoritismo assim pequeno, sabe? Não é um amplo favoritismo. Nós temos 2 times de uma mesma divisão e que terminaram a parte de estaduais, a parte de início de ano, em situações parecidas, o CRB e também a equipe do Ceará. Então, é isso. Copa do Brasil, acho que o Ceará conseguiu um adversário onde ele tem boas chances, não será fácil, mas ele tem boas chances de chegar às oitavas da Copa do Brasil. Mas os olhos alvinegros, principalmente do torcedor, mas muito dos atletas também, está voltado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia é diretamente contra um adversário que deve lutar pelo acesso, que é a equipe do Goiás. A princípio, esse é o pensamento, lutar pelo acesso. Por outro lado, o Goiás fez um início de temporada terrível, ficando eliminado logo nos primeiros confrontos de mata-mata do estadual de Goiás. E não estava jogando bem, muito criticado, teve que fazer muitas mudanças. Foram contratações que aconteceram, algumas delas nas últimas semanas, de última hora. A gente não sabe como vai vir a equipe do Goiás. É realmente um time surpresa. Pode ser um time muito bom, que de repente chegou, treinou e deu liga, mas também pode ser uma equipe ainda em formação. Então você não sabe o que esperar do Goiás. O que o Ceará precisa, a gente sabe, ele precisa vencer, ele precisa estrear com a vitória, ele precisa, se possível, já impor 3 pontos de diferença contra um dos adversários diretos, que é o Goiás, nessa luta pelo retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Será uma partida bem difícil, bem complicada. É o Ceará começando
o seu 2024 mais importante, né? Não que a primeira parte do ano, ter sido campeão estadual, não seja importante, não que o Ceará não quisesse estar ainda na Copa do Nordeste, não que a Copa do Nordeste não seja importante, mas das competições de 2024, o estadual que o Ceará conquistou, a Copa do Nordeste, que ele chegou nas quartas, a Copa do Brasil, que ele vai iniciar agora pela terceira fase, e a Série D, que pode levá-lo de volta à Série A do Brasileiro, sem dúvida a Série A é a mais importante. E o volante Richardson, que foi quem concedeu a entrevista coletiva do Ceará, falando sobre essa estreia, sobre o Goiás, sobre a equipe tentar voltar à Série A, começar mais uma vez uma competição como a Série B em busca de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, o Richardson falou sobre o assunto. Eu perguntei para ele, que esteve na campanha de 2023, o que o Ceará precisa fazer de diferente para essa nova temporada, para essa temporada 2024. A gente tem essa responsabilidade agora de manter o nível de atuação, manter o nível de competição e de concentração dentro do campeonato. Como eu falei, a gente tem vai ser um nível diferente, um nível mais elevado de competição. A gente espera estar preparado para fazer bons jogos, né? Acredito que o ano passado, no início dessa mesma competição, a gente estava em paralelo jogando as finais da Copa do Nordeste. Talvez tenha nos atrapalhado um pouco. E agora a gente tem o foco total nesse início de brasileiro. A gente sabe que começando bem um campeonato de regularidade, a gente tem tudo para se manter brigando até o final, que é o que a gente quer, né? Nos manter ali entre os primeiros colocados até o final da competição. Mas a gente só consegue isso com bons jogos, com vitórias. Então a gente está muito concentrado e muito confiante também que, com o apoio do nosso torcedor, com essa sinergia que a gente mostrou nas finais do Campeonato Cearense, a gente volte a jogar dentro de casa com o apoio do nosso torcedor e consiga a nossa primeira vitória. Mas o Richardson acredita que o time está preparado para isso. Ele entende que tudo que aconteceu nesse início de temporada preparou o time para isso. Além disso, a equipe também se preparou porque teve esse período para pensar só na Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará jogou sua última partida nessa temporada pela Copa do Nordeste contra o Sport, foi aquela eliminação que aconteceu 11 dias antes do que vai ocorrer a estreia do Ceará contra o Goiás. Ou seja, o Ceará teve ali 10 dias, no mínimo, de preparação, porque descanso também é preparação, os jogadores descansaram. Também faz parte da preparação, mas foram 10 dias com a preparação cheia, com a cabeça única e exclusivamente voltada para o Ceará estrear na Série B do Brasileiro. Então, o Richardson acha que isso vai ser bem importante, bem interessante, mas que o time também está preparado para isso. Sobre a dificuldade de vencer o Goiás, o Richardson lembrou que o histórico não é bom, mas lembrou também que nessa temporada o Ceará conseguiu ultrapassar históricos negativos. Ele conseguiu quebrar tabus. O do estadual é o que chama mais atenção. Eram 5 anos sem ganhar o Campeonato Cearense e o Ceará é campeão cearense 2024. Ele fala que o Ceará hoje vive um momento diferente e acha que essa experiência de estadual, de início de ano, de quebrar barreiras, de quebrar situações negativas, precisa ser levada também para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre essa questão de acesso, eu achei bem interessante, porque muitos jogadores se furtam a falar sobre isso, né? A gente vai ouvir muito ainda, essa coisa de não é jogo a jogo, não esqueçam esse negócio de que precisa disso, precisa daquilo. A gente vai ouvir muito porque a temporada é assim, né? Os atletas acabam levando em consideração essa questão do que o técnico, do que a direção, do que o futebol diz para o jogo a jogo, que é sempre muito importante para o atleta estar focado na partida seguinte que ele vai jogar. Mas o Richardson disse que para o acesso, ele entende que são necessárias 22 vitórias. Ele até contou, são 19 jogos em casa, então você precisa ganhar o máximo possível. Digamos que ganhe 15 partidas em casa. Então o time vai ter que, nas 19 fora, ganhar mais 7. Então ele entende que 22 vitórias podem dar ao Ceará o acesso, o retorno tão sonhado à Série A do Campeonato Brasileiro. Então 22 vitórias podem dar
o retorno tão sonhado do Ceará à Série A do Campeonato Brasileiro, no ponto de vista do Richardson. Mas ele também ressaltou que não dá para ficar só pensando nisso, que tem que focar no que a equipe precisa fazer no jogo contra o Goiás para já iniciar bem essa temporada 2024 de Série B. E eu perguntei para ele sobre início da temporada, se ele está feliz, se foi aquilo que ele imaginava para começar o ano e o que ele entende que pode melhorar para a Série B. Eu até tinha falado uma pergunta anterior. Mancini disse que ninguém tem vaga garantida no time. Tirou todo mundo da zona de conforto. Então, como o jogador não pode ficar na zona de conforto, como não é o ponto de vista do treinador que o atleta fique na zona de conforto, a pergunta é essa: será que tem algo a melhorar para a Série B? E se Richardson está feliz com esse seu início de 2024? Bom, a gente tem que estar sempre melhorando, né? Sempre, como eu falei antes, eu fico feliz pelo momento da temporada que eu venho vivendo junto com a equipe, né? Eu plantei tudo isso, né? E estou colhendo, fruto do trabalho, do dia a dia, da dedicação, da confiança também da comissão técnica, porque se ele não tivesse confiado de dar a oportunidade, eu não poderia nem estar aqui hoje, né? Então, fico feliz pelo momento, mas como eu sempre falo, a gente tem que estar sempre melhorando e ele deixa muito claro isso, o Mancini deixa muito claro que jogador nenhum tem sua vaga cativa no time e prega realmente esse desconforto, que para a gente estar desconfortável com a situação, tentar sempre evoluir. O que eu tenho tentado evoluir eu sei que eu estando bem fisicamente, eu consigo tá melhor preparado para as disputas. Eu sei que a minha posição hoje exige muito confronto, né? Vai ser um jogo de muito confronto, principalmente no Brasileiro da Série B, é um pouco mais disputado do que o Brasileiro da Série A, que é um pouco mais de toque refinado, né? Mas eu tô bem, tô me sentindo bem fisicamente, tô com confiança com a comissão, com todos os meus companheiros, tô feliz pelo momento que estou vivendo. Então continuar essa dedicação, acreditar sempre na evolução, não só individual, mas do grupo, né, do elenco inteiro. Fico feliz de ter chegado no momento ainda antes do início da temporada, ou do brasileiro, que é o principal objetivo da temporada, já ter marcado gol, já ter jogado bastante. Então isso me dá confiança para que eu possa manter esse nível de atuações e também sempre estar estudando os adversários, estudando com o pessoal ali da análise de desempenho, o que eu possa melhorar para estar acrescentando ainda mais dentro da equipe. Acho que o mais importante é isso. Eu acho que o individual ele sobressai quando o conjunto vai bem, quando o elenco todo está bem. Então, o mais importante é a gente focar hoje no nosso grupo, no nosso elenco, para que a gente possa chegar preparado e fazer bons jogos na temporada, no restante da temporada. Certamente será um 2024 bem gigante em relação a tamanho realmente. Muitas rodadas, né? 38 rodadas da Série B e as dificuldades que todo time encontra de altos e baixos dentro da competição. O que será preciso fazer de diferente do ano passado é estar sempre ali, se não no G4, em torno dele, brigando para estar nele. Ano passado o Ceará ficou distante e não conseguiu mais voltar ali para a briga. Isso acaba atormentando a cabeça, a mente de atletas, de torcedores, de comissão, de direção do clube, e o atleta que é o representante dentro de campo, acaba entrando muito pressionado. Isso foi muito negativo. Será preciso estar sempre ali no G4, se possível, se não bem pertinho, podendo a cada rodada entrar no G4 da competição. Estava falando há pouco de Copa do Brasil, né? Na coletiva, o Richardson também falou sobre esse assunto de Copa do Brasil. Ele disse que sim, acompanhou com seus companheiros o sorteio da Copa do Brasil. Ele ressaltou a importância da competição e lembrou também da importância do Ceará ter ganho a Copa do Nordeste 2024. Depois disso eu não tive pergunta, mas eu ia dizer para o Richardson, se eu fosse perguntar novamente, antes da minha pergunta, que tem uma outra chance deles ficarem nesse início de temporada 2025 sem jogos pela Copa do Brasil e começarem pela terceira fase o ano que vem. A forma é ganhar a Série B do Campeonato Brasileiro, já que o Ceará não ganha mais a Copa do Nordeste 2024, e ganhando
a Série B do Brasileirão, ele vai chegar de novo nessa fase, porque o campeão da Série B também só entra na terceira fase da Copa do Brasil. Mas o Richarlison ressaltou, né, além de tudo isso, era bom chegar mais à frente na Copa do Brasil, seria bom, é bom, eles vão tentar, que foi bom entrar só na terceira fase da competição, não ter tido os 2 jogos ali em meio ao campeonato cearense, mas que a prioridade é a Série B. A prioridade é pensar no Goiás, a prioridade é a estreia, a prioridade sempre vai ser tentar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, e eu não posso dizer que seja algo errado. Agora, tem mais 2 outros assuntos para a gente conversar. Vamos conversar sobre essa questão das contratações. O Ceará, apesar de ter pago a parcela ao Yokohama, teve muita dificuldade, muita demora para que a FIFA liberasse o transfer ban. O próprio departamento de futebol já entendia que o tempo já tinha ido para contratar, e 3 jogadores da base, não é que eles estão sendo agregados aos profissionais, eles já estão treinando com os profissionais, mas eles devem ter mais oportunidades, devem ser opções em algumas partidas da Série B, porque estão nas posições daqueles que seriam contratados. Seria mais um goleiro? Pois é, o César, que é o 4º goleiro, passará a ser o 3º. Seria mais um zagueiro? Então o Iago, que é zagueiro, oriundo das categorias de base, vai ter mais oportunidades. E o Daniel Mazzerotti, atacante pelo lado direito, que começou a temporada e infelizmente se machucou logo no início, um problema de pubalgia, também terá mais oportunidades. Então, no lugar das contratações que viriam e que só devem vir depois do dia 10 de julho, da abertura da 2ª janela de transferências nacionais, o César, o Iago e o Daniel Mazzerotti estarão à disposição do técnico Wagner Mancini. Quer dizer, eles já estavam, como eu disse, eles já estavam integrados, mas agora eles terão mais chances, porque o Ceará precisava de jogadores para essas funções, então esses 3 serão testados, serão avaliados e ganharão mais oportunidades. Ceará e Goiás, nesse sábado, 6 da noite, Castelão. Qual o time que eu acredito que vai entrar em campo? Acredito que vai ser exatamente o mesmo time que jogou com o Sport, porque o único que poderia mudar isso era o Ramon, mas o zagueiro seguiu entregue durante a semana ao departamento médico, não deve voltar ao time no sábado, e o time deve ter Richard no gol. Não, Richard não foi para o Cruzeiro, Richard segue como um goleiro da equipe do Ceará. O Ceará diz que nunca recebeu proposta pelo Richard. O Rai Ramos na lateral direita, Matheus Felipe e David Ricardo formando a dupla de zaga, Matheus Bahia na lateral esquerda, o meio-campo com o Richardson, com o Mugni e com o Lourenço, e o setor ofensivo com Ailon, Eric Pulga e Saulo Mineiro. Claro, o Facundo Barceló, que é o outro centroavante, se o treinador optar, ele pode utilizar ali. O Facundo Castro voltou para os treinos, poderia usar o Facundo Castro mais uma vez na ponta direita com o Ailon centralizado. O Mancini tem essas opções, mas acho que pelos últimos jogos o ataque vai mesmo com Ailon, Eric Pulga e Saulo Mineiro, embora essas outras opções a gente não possa descartar. Amigos, amigas, que bom contar sempre com vocês aqui. E quero fazer aquele convite, hein? Tem futebolês, o programa na Jangadeiro Band News FM todo dia às 5 da tarde. Eu quero contar com a audiência de vocês. E também tem o futebolês da TV, 7h15 da noite, TV Jangadeiro 12.1. Os programas são transmitidos também pelo YouTube, você pode acompanhar o futebolês. Assim como acompanha aqui o nosso canal. Dá o like, por favor. Se inscreve no canal, não paga absolutamente nada, é apenas uma inscrição para que você saiba quando vídeos novos entrarem no canal. Você se inscreve, você ativa o sininho, que são as notificações, e você será notificado dos nossos novos vídeos aqui no canal. É sempre bom estar com vocês. Um abraço para todo mundo. Depois de Ceará e Goiás, a gente volta para conversar sobre essa partida, para trazer aí gols, bons momentos e falar um pouco sobre essa estreia do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera!